Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. É uma alegria nos reunirmos nessa noite aqui para cultuar ao Senhor e para ouvir também o seu Evangelho. Nós estamos, irmãos, pelas noites de domingo, expondo o Evangelho de Marcos. Nós chegamos no capítulo de número 8, verso de número 11, até o verso de número 21. Eu queria então convidá-lo a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos, irmãos, tratar desse tema, Jesus e o fermento dos fariseus. Vamos ler aí o Evangelho, diz assim: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito o gemido e disse: Porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Ainda não compreendeis. Vamos orar? Senhor, muito obrigado que o Senhor nos alerta, nos convida, Senhor, a prestar atenção nos nossos dias, nas mais amizades, nas pessoas, Senhor, e nos grupos sociais e religiosos que tentam, Senhor Deus, minar a nossa fé. Que o Senhor, por favor, nos ajuste a resistir o fermento dos nossos dias. E pela tua graça, Senhor, nos ajuda a permanecer fiéis ao Senhor até o fim. Essa é a nossa oração. Que o Senhor nos prepare pela tua palavra nessa noite. No nome santo, bendito, poderoso de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus Santo Espírito. Sopra sobre nós, Senhor, alento, fortaleza. Por favor, sejas tu, Senhor, por favor, aquele que sopra, Senhor, e enche os nossos corações de alegria. No nome de Jesus nós oramos e pedimos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o contexto pelo qual essa passagem está inserida é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vemos isso no versículo de número 1 até o versículo de número 10. Nós então aprendemos a lição que Jesus, ele opera grandes milagres, mas quem distribui são os discípulos. E nós aprendemos, irmãos, nesta passagem, que a ação divina, ela é somada à participação humana. Jesus, ele multiplica os pães, mas quem distribui é os discípulos. Jesus multiplica os peixes, mas quem tem que matar a fome do povo são os discípulos. E nós aprendemos, irmãos e irmãs, a lição que o Senhor é Ele quem opera através do seu Santo Espírito
Ele faz grandes milagres, mas quem distribui sou eu e você. Quando Jesus opera, quando Deus opera, Ele nos responsabiliza. Ele entrega nas suas mãos, nas minhas mãos, as suas bênçãos para nós podermos distribuir, para podermos entregar aos outros, para poder satisfazer aqueles que estão famintos do Evangelho. O Senhor entrega nas nossas mãos e nos responsabiliza e diz: vai e entrega. E às vezes nós oramos e dizemos: Senhor, abençoa aquele irmão. E Deus diz: é você quem tem que ir. O Senhor está nos responsabilizando. Às vezes nós queremos responsabilizar Deus e dizemos: Senhor, por favor, abençoa aquele irmão que está necessitado. E Deus diz: vá você e abençoe, é você. Ajude, é você. Eu opero através das suas mãos. É você quem tem que ir. E Deus então, Ele opera e abençoa a vida dos outros com o Evangelho, com o sustento, com o consolo, com o amparo através do nosso viver. Nós aprendemos isso então, irmãos, aqui na segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Essa é a lição que Jesus quer nos ensinar. Esse é o contexto desta passagem. E nós vamos então, meus irmãos, perceber que depois da multiplicação, o Senhor Jesus Cristo, diferente da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, que subiu ao monte e foi orar, e mandou os discípulos ir para o mar da Galileia sozinhos, nessa segunda multiplicação, o nosso Senhor Jesus Cristo não manda os discípulos sozinhos. Ele agora vai com os discípulos, ele entra no barco, ele já ensinou a lição. Eles já aprenderam que nas tempestades da vida, né, o Senhor Jesus Cristo nos acompanha. É Ele que tem debaixo dos seus pés as águas. Então os discípulos já aprenderam isso e agora eles estão confiando em Jesus. E agora então Cristo ele entra no barco junto com os discípulos. Esse é o final, no verso de número 10, diz isso. Logo a seguir, depois de multiplicar os pães, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Então o Senhor foi, juntamente com os discípulos, evangelizar, continuar evangelizando os gentios, aqueles que não eram judeus, e eles precisavam do evangelho. Agora o evangelho é para todos os povos, e os discípulos estavam aprendendo isso. Chegamos então, meus irmãos e irmãs, no verso de número 11. E nós vamos aprender aqui, esse é o objetivo da passagem. Marcos escreve para nos mostrar, irmãos, que Jesus estava preparando os discípulos para enfrentar a oposição de grupos religiosos e sociais da sua época, que geravam o ceticismo no coração das pessoas. E Jesus, então, ele vai nos ensinar essa lição nessa noite. Esse é o objetivo da passagem. Preparar o nosso coração para enfrentar os grupos religiosos e sociais que são contra o Evangelho, que são contra o cristianismo. Isso não é novo, isso já acontecia no passado. E Jesus, então, meus irmãos, prepara os discípulos para a grande oposição. Veja aí, por favor, então, o texto vai iniciar mostrando essa confrontação. Vai dizer, então, que Jesus pegou o barco com os discípulos e atravessou para o outro lado. E chegando no outro lado, ele vai ter um confronto. Verso de número 11, permaneça com a sua Bíblia aberta. Olha aí para o Evangelho. Diz assim: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo,
que a esta geração não lhe se dará sinal algum, e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Perceba aqui, então, meus irmãos e irmãs, que saindo os fariseus, confrontaram Jesus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, irmãos, eram aquela classe de homens que eram separados e estudavam as Sagradas Escrituras, eram os doutores da lei. Eles, irmãos, eram aqueles que tiveram vários embates com o Senhor Jesus Cristo. Esse aqui não foi o primeiro. Desde o capítulo de número 3 de Marcos, está sendo registrados embates. E esses homens, que eram, irmãos, os xeretas, que eram os biblioteiros da vida alheia, que eram aqueles, irmãos, que ficavam olhando o que estava acontecendo na vida religiosa do povo. Eles então, mais uma vez, vão ver aquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. E eles então, bisbilhotando, xeretando, eles então entram mais uma vez em confronto com Jesus. E vai dizer aqui que dessa vez, eles pediram um sinal do céu. Eles queriam um sinal de Jesus. Perguntaram: tu és o Messias? Então nos mostra um sinal do céu. Mostra realmente que tu és o Messias. Naqueles dias, irmãos, sempre que se levantava um grande profeta, fazia parte do ministério profético fazer um grande sinal. Assim foi no ministério de Elias, de Eliseu. Nós vamos ver, irmãos, esses homens fazendo grandes sinais. E eles então aqui queriam que o Senhor Jesus Cristo mostrasse que ele era um grande profeta. Mas nós vamos ver aqui a reação do Senhor Jesus Cristo. Qual foi? Verso de número 12, vai dizer aí: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Eu não vou dar sinal nenhum, disse Jesus. Se você ler, irmãos, Mateus capítulo de número 16, você vai perceber que Mateus ele vai registrar algo que Marcos não registra. Mateus diz, lá em Mateus 16, capítulo 16, que o único sinal que Jesus daria seria o sinal do profeta Jonas. Jesus então estava mostrando que ele não abriria o céu, que ele não desceria trovões e relâmpagos, como foi no Monte Sinai, que ele não subiria como uma carruagem de fogo, como foi com Elias. Ele não faria flutuar o martelo, ele não faria multiplicar azeite. Jesus não faria nada disso como os profetas fizeram. O único sinal que Jesus daria a essa geração corrupta, cética, que não crê em Cristo, seria o sinal de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Com isso, Jesus estava apontando, irmãos, para a sua morte e para a sua ressurreição. Jesus estava dizendo que ele seria crucificado, morto e sepultado. Ficaria sobre o poder da morte durante 3 dias e 3 noites. Mas no primeiro dia da semana ele ressuscitaria. Esse era o sinal tão glorioso, tão poderoso, que nunca se viu na face da terra. O Senhor Jesus Cristo levantaria dos mortos, ressuscitado. Esse seria o sinal
que Jesus daria àquela geração cética, corrupta, que não cria nele como Salvador do mundo, como Messias. O texto, irmãos, vai nos mostrar aí quais foram, então, as táticas, os expedientes que os escribas, irmãos, usaram para poder falar com Jesus. Nós vamos ver aí, então, que os escribas, eles usam 3 expedientes. O primeiro, irmãos, vai dizer aí, eles se puseram a discutir. Se puseram a discutir. Veja aí, verso 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir. Segundo lugar, irmãos, eles o tentaram. E em terceiro lugar, eles lhe pediram um sinal. E aqui, meus irmãos, está então a primeira lição. Aprenda isso como crente. Vamos ler aí todos juntos? A necessidade de se guardar de quem não quer nada com Deus. Essa é a lição que nós aprendemos aqui. Percebam, irmãos, que a palavra aqui usada para discutir é a palavra para uma discussão frívola, uma discussão sem sentido. Puseram-se a discutir com Jesus. Os fariseus fizeram isso. Queriam discutir por discutir. Segundo lugar, a segunda tática foi justamente tentar. Vai dizer aí o texto que eles puseram, irmãos, a discutir e tentando. Quem é, irmãos, aquele que é o pai da tentação nas Sagradas Escrituras? Satanás, o diabo. Ele é o tentador, ele é o acusador. Então percebam que esses homens aqui, eles foram até Jesus para o tentar, igual o diabo. Tentar a Cristo, a sua vida, para ver se ele caía, para ver se ele tropeçava. E vai dizer aqui por final, que eles pediram um sinal do céu. Jesus então, meus irmãos, vai dizer aqui o texto, tirou um brado do íntimo, ficou tão triste com aquilo, ficou tão triste com aquela reação, de discussão sem sentido, de uma tentação frívola, ficou tão triste que ele arrancou um brado, um gemido do seu interior. Vai dizer então que ele virou as costas, verso de número 13, e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Foi embora. Jesus não aguentou aquilo. Foi demais para ele. Pegou o barco e foi embora. Isso nos ensina, meus irmãos e irmãs, a necessidade de se guardar de quem não quer nada com Deus. Jesus virou a costa e foi embora. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui, meus irmãos, a necessidade de nos guardar das más influências. O texto continua, verso 14, vai dizer aí, até o verso de número 15. Veja só, embarcados, Jesus então vai conversar com os discípulos e vai começar a alertar eles e vai dizer: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Verso 16, e eles discorriam entre si, é que não temos pão. Verso 17, Jesus, percebendo, lhe perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido?
Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda. Perceba, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo ele vai prevenir aqui os discípulos para ter cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos, então, meio confusos, eles vão pensar que Jesus está falando de pão. E eles, então, conversaram entre eles e começaram a perguntar: tem pão aqui dentro do barco? A gente esqueceu pão, será? Puxa vida, nós estamos fazendo uma viagem, atravessando esse mar e nós não temos um pão. Quantos pães nós temos aqui? O mestre está perguntando. Mas Jesus não estava falando sobre víveres, sobre a comida. Jesus estava falando, irmãos, sobre o fermento. O que significa, irmãos, aqui, se acautelar do fermento dos fariseus e de Herodes? O fermento, meus irmãos e irmãs, ele era utilizado para poder fermentar o pão. E o fermento, ele era, meus irmãos, proibido a ser usado nas festas judaicas. Não era, irmãos, lícito comer pão com fermento na Páscoa. Não era lícito. O fermento, irmãos, ele vai ter aqui vários significados nas Sagradas Escrituras. Se nós lermos, irmãos, a palavra de Deus, nós vamos ver então que o fermento, ele pode ser, irmãos, símbolo do mal. Em Gálatas capítulo de número 5, verso 9, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, irmãos, que o mal é como um fermento, que ele se espalha e contamina o todo. O mal é assim, ele fermenta e contamina tudo. O fermento, irmãos, também pode simbolizar a hipocrisia. Lucas capítulo de número 12, verso de número 1, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que os fariseus, irmãos, eles eram hipócritas. Hipócritas. E ele vai dizer que nós não devemos nos juntar com o fermento dos fariseus. Nós vamos ver, irmãos, então, que o fermento, ele tem uma ação imperceptível. O fermento, irmãos, ele enche, ele tufa. E o Senhor Jesus Cristo, então, estava dizendo para os discípulos que eles não deveriam ser tufados como os fariseus, que tinham peito de pombo, inchados, pensavam que eram os mais espirituais, pensavam que eram os mais crentes, os crentões da época, quando no final eles não eram nada disso. Jesus então manda os discípulos tomar cuidado de serem crentes inchados. Crentes que no meio da igreja sabem tudo, mas por dentro são ocos, são vazios como um pão. São fermentados, grandes por fora, mas por dentro são ocos. Não tem conteúdo, não tem nada, não tem piedade. Assim eram os fariseus. Crentes que vinham à igreja, religiosos, batiam ponto, se vestiam de uma veste de santidade, mas por dentro eram sepulcros caiados.
Eram podridão por dentro, feios por dentro. Pessoas que se vestiam de preto para mostrar, andavam de preto pelas ruas, mostrando que eles eram santos, sem adereço, sem nada, para mostrar sua santidade, para mostrar que eram puros, mas por dentro eles eram feios, sujos, mãos sujas, crentes que não eram nada daquilo que eles mostravam. Jesus diz, meus irmãos, cuidado. O Senhor Jesus diz para os discípulos, cuidado para não ser igual aos fariseus. Em segundo lugar, o Senhor Jesus diz, cuidado com o fermento de Herodes. Havia naqueles dias, irmãos, os herodianos, que apoiavam o rei Herodes. E esses judeus herodianos eram crentes raimundos, um pé na igreja, um pé no mundo. Quando o governador chamava para as festas, eles iam representar os judeus, a sociedade judaica. Eles eram ricos, apoiavam Herodes. Então esses homens, irmãos, eles eram crentes judeus que viviam uma vida secular, apoiavam o Estado, abraçavam as festas mundanas, participavam, tomavam do vinho, comiam dos banquetes de Herodes. Eram os crentes que estavam lá, os judeus, participando da vida dos mundanos. E essa classe de judeus herodianos, eles então achavam que era lícito viver, se vestir como os mundanos, participar das festas mundanas, participar das orgias, participar das prostituições, participar das bebedices. E eles participavam. Se diziam judeus. Estavam dentro da igreja, do templo. Jesus então diz, olha, não estou falando de pão para vocês não. Estou falando cuidado com o fermento de Herodes. Daquele que convida vocês para o banquete do mundo. Para que vocês se incham de vaidade, achando que estão participando da fama e do poder do mundo. Cuidado. Cuidado com a sua alma. Cuidado com a participação neste mundo. Cuidado com a carne. Cuidado com a vida mundana. Porque esse fermento, ele é imperceptível. Ele vai entrando, devagarzinho, ele é bem pequenininho. Mas ele vai inchando, 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 até você ficar inchado. De tanta porcaria que o mundo oferece. E você não percebe. Mas daqui a pouco você está inchado com isso. E o Senhor Jesus Cristo manda a gente tomar cuidado com uma religião farisaica, vazia, oca por dentro, igual um pão careca. A mesma coisa, irmãos, com o mundo. E vivermos uma religião secularizada. E vai dizer aí, então, que os discípulos, eles não entenderam nada. E Jesus então diz aí no verso de número 18: tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Perceba então que o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: vocês não estão com a mente pronta para receber isso? Vocês estão com o coração endurecido? Se preparem. Compreendam isso. Vejam isso. Jesus então, meus irmãos, está alertando os discípulos para que eles consigam ler os seus dias. Mas vai finalizar no verso 21, ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda. Quero concluir nessa noite então, meus irmãos, dizendo
O Senhor Jesus Cristo, Ele então vai dizer em terceiro lugar, a necessidade que nós temos, irmãos, de entendimento. Os discípulos parece que não tinham uma boa memória, estavam com o coração duro. Parece que eles não tinham discernimento. E Jesus, irmãos, ele já tinha feito a multiplicação 2 vezes de pães. Ele não estava falando de pão. Mas percebam o quanto o coração dos discípulos estavam ligado a esta terra. As coisas daqui. Percebam que eles estavam falando sobre pão. Pensavam que Jesus estava falando das coisas daqui da terra. E eles estavam preocupados com o que vão comer. Eles estavam preocupados com o que eles vão se manter. Eles estavam preocupados com aqui e agora. Mas Jesus não estava preocupado com o pão daqui. Ele estava falando sobre ler os seus dias. E os grupos religiosos e sociais dos seus dias. Mas os discípulos não compreenderam isso. Por isso, irmãos, nós temos a necessidade de ter discernimento. 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 Quero concluir então nessa noite dizendo: Jesus, ele nos ensina aqui, meus irmãos, a ter uma reação contra 4 erros. O primeiro deles, irmãos, é contra o tradicionalismo dos fariseus. Em segundo lugar, contra o secularismo dos herodianos. Em terceiro lugar, contra a incredulidade dos saduceus. E em último lugar, o pessimismo dos discípulos. Cuidado, cuidado com isso. Cuidado. Jesus está alertando, cuidado. Para você não ser um legalista como fariseu. Legalista. Tudo está errado. Legalista. Fica observando todo mundo. Legalista. Segundo lugar, segundo erro, é você ser secularista. Tudo é normal. As coisas do mundo está tudo normal. Não tem erro nenhum. Está tudo normal. Você também pode ser cético, como eram os saduceus na ressurreição de Cristo. Ele não deu nenhum sinal. Jesus é só um exemplo de um grande profeta. Não ressuscitou, não é o Filho de Deus. Também você pode ser pessimista, como eram os discípulos. Cuidado com isso. Jesus nos alerta então, meus irmãos, que nós devemos ter cuidado com essas coisas para a nossa vida cristã. Quero então fazer 3 aplicações aqui para o nosso coração à luz dessa palavra. Quero que você leve no seu coração isso, por favor. À luz de Marcos, capítulo de número 8, nós vamos aprender 3 verdades. Vamos ler aí, em primeiro lugar, vamos ler juntos. Jesus nos ensina uma santa indignação e tristeza pela incredulidade e ceticismo atual. Quando os fariseus abordaram Jesus, ele encheu o coração com um gemido e disse: basta! Que tristeza! Que tristeza! Quero dizer para você nessa noite, meus irmãos, será que você fica triste quando você vê pessoas céticas ao Evangelho? Será que você se indigna com um gemido triste? Que pena! Que coisa triste! É uma pessoa que não crê em Jesus, que não separa sua vida, sua família para viver para Deus.
Será que você se indigna com isso? Você fica triste com isso? Com as pessoas que estão próximas de vocês, parentes seus, que estão indo a passos largos para o inferno, não querem nada com a igreja, não querem nada com as coisas do céu, não querem nada com o evangelho. Será que você enche o seu pulmão e dá aquela respiração de que tristeza? Que tristeza. Será que você fica triste quando você sai da sua casa com a Bíblia debaixo do braço e vê os seus vizinhos que estão lá, passando o domingo sem Cristo, nas mesas bebendo, entorpecendo a sua mente para poder fugir da realidade? Será que você se entristece ao ver seus amigos jovens, ao invés de vir para a igreja, indo para os campos de futebol, indo para as festas à noite no domingo? Será que você fica triste com isso? Será que você se indigna com isso? Será que você já parou para pensar que isso não é o normal? Que diante de Deus isso não é o que Deus quer para a vida do ser humano? E você se indigna com isso? E pede a Deus para que Deus, pela sua graça, visite com um facho de luz a vida dessas pessoas? Meus amados irmãos e irmãs, nós temos que ter o mesmo Espírito de Jesus. Orar e gemer por essas pessoas que precisam do Evangelho, da graça de Cristo. Estão sem Deus, estão abandonadas a uma realidade depressiva que vai levar para a cova e no final para o inferno. Temos que ter piedade e gemer por essas pessoas. É o nosso papel como crentes. Segundo lugar, vamos ler? Jesus nos ensina que as más influências são invisíveis, imperceptíveis, mas que causam grande dano à nossa fé. Perceba, irmãos, que o Senhor Jesus, ao ver a discussão dos fariseus, a tentação que eles queriam, a armadilha que eles queriam colocar Jesus, Jesus virou as costas e foi embora. Quero dizer para você nessa noite que existem mais influências que querem influenciar, entrar na nossa vida como cristão, são imperceptíveis e elas vêm como fermento, vêm entrando na nossa vida, se imiscuindo e querem fermentar para causar um grande dano até o ponto de explodir, de fermentar até o ponto de estourar, de fermentar até o ponto de azedar, de fermentar até o ponto de causar um grande dano na nossa fé. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nos ensina a tomar cuidado com certas pessoas, certas amizades, certas influências que podem causar um grande dano na nossa fé. Você pode dizer, não, pastor, mas não tem nada a ver. São meus amigos mundanos. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. As novelas. Não tem nada a ver. Filmes mundanos. Não tem nada a ver, pastor. Está tudo tranquilo. Meus irmãos e irmãs, tem problema sim. Se você não vigiar, se você não tomar cuidado, isso vai causar um grande transtorno para a sua fé, para a sua vida, para a vida da sua mulher, para a vida dos seus filhos. Vai causar um grande dano. Então você tem que ter cuidado. Porque essas más influências, elas são imperceptíveis, invisíveis. E elas vão operando.
na nossa vida. Por isso, tome cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Tome cuidado. Para finalizar, irmãos, terceira e última aplicação. Jesus nos ensina a ler nossos dias, a saber os grupos sociais e religiosos que influenciam a nossa sociedade. Quero finalizar então dizendo, irmãos, toda geração, toda época tem a influência de um grupo social, religioso, cultural, que influencia a vida das pessoas. Naqueles dias do Senhor Jesus Cristo, ali na Palestina, nos dias de Cristo eram os fariseus, os saduceus, os herodianos. Nos nossos dias, irmãos, nós vamos encontrar a mesma coisa. Grupos que influenciam a mente das pessoas para um ceticismo contra Deus, para renegar o Evangelho. Pessoas que lutam e com armas de argumentos filosóficos, eles querem enredar as pessoas para longe do Messias, de Cristo, da lei de Deus, do Evangelho de Jesus. Você tem que saber ler isso, independente de posição política, religiosa, social. Quem deve reger a nossa conduta e o nosso comportamento é o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, todos os grupos sociais e religiosos hoje que nos afastam da lei do Evangelho, você tem que tomar cuidado. Jesus disse, cuidado. Era um grupo de pessoas que influenciavam para não crer no Messias. Cuidado. Quem são esses grupos nos nossos dias? Quem são essas pessoas que tentam nos influenciar? Você tem que saber ler. Você tem que saber analisar. Não beba de golada todas as filosofias e argumentos que professores de faculdade, que pessoas da grande mídia ensinam nos nossos dias. Cuidado. Isso pode levar você para longe do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso cuidado nessa noite, de alertar você contra esses grupos que querem influenciar, irmãos, a nossa mentalidade para o mal. Portanto, Jesus nos ensina a ter uma santa indignação e tristeza contra a incredulidade nos nossos dias. Jesus nos ensina, irmãos, contra as más influências. E Jesus nos ensina a ler os nossos dias para saber quem são esses grupos sociais e religiosos que tentam nos levar para longe do Evangelho de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós, que Ele, pela sua graça, nos abençoe nos nossos dias. Amém.